pessoal, como é que vocês estão? Então a gente está indo agora pro terceiro vídeo do canal, uma resenha sobre o episódio 3 da 8ª temporada de Game of Thrones, com muito spoiler, então se você ainda não assistiu, eu não te recomendo eu continuar nesse vídeo, e vamos para a análise agora. Então, apesar de o episódio se chamar A Longa Noite, as pessoas estão chamando de A Batalha de Winterfell, eu inclusa, mas eu acho que tem um nome que é muito mais apropriado ainda a esse episódio, que seria O Massacre de Winterfell. Chegamos à metade da temporada final e aqui nós temos um plot se encerrando. Traçado há várias temporadas, o conflito com o Rei da Noite e os mortos-vivos, né, ou os zumbis, finalmente encontrou seu final. Um final que deixou muita gente descontente, que agradou outras pessoas, que foi inesperado para a grande maioria, com certeza, mas que faz muito sentido. O grande problema de pessoas que assistem a série é que algumas delas também leram os livros. Eu, por exemplo. E a gente não consegue desvincular o que acontece nos livros e que foi consolidado nos livros com o que está acontecendo na série. Pelo menos eu era assim até poucos dias atrás. Isso atrapalha muito a experiência porque a gente não consegue aproveitar o episódio e a gente começa a assistir a série pra criticar. Eu fiz isso durante muito tempo, mas no domingo eu decidi que eu ia assistir o episódio sem ficar me lembrando dos livros, que eu ia assistir o episódio como se eu não tivesse lido os livros, o que foi muito difícil, mas eu consegui, e por isso ia tentar curtir tudo o que aconteceu, e foi o que rolou. Eu realmente curti o episódio. Então essa é a minha dica pra você que lê os livros e que tá indignado com tudo que tá acontecendo. Esquece os livros. Tenta focar só na série. Eu não tô dizendo que ninguém pode criticar a série ou que se você gostar dos livros, deixe de assistir a série. Não é isso. Eu odeio esse argumento, inclusive. Muita gente já usou contra mim. Mas tenta aproveitar a experiência da série. Porque já ficou mais do que na cara que desde a 5ª temporada, se eu não me engano, a série deixou de acompanhar os livros. E se a gente for se estressar com isso, a gente vai ficar ferrado, né? Agora, falando sobre o episódio em si. O episódio teve algumas ressalvas, como por exemplo na parte técnica. Ok, era a intenção dos produtores, dos diretores lá fazer o episódio escuro, porque tem tudo a ver com o clima da batalha, uma batalha que se passou à noite. Só que essa escuridão, proporcionada pelo clima da batalha, pelos poderes que o Rei da Noite usou lá com aquela neblina, aquela nevasca, ela atrapalhou um pouquinho a nossa experiência enquanto espectadores, porque a gente não conseguiu acompanhar direito o que estava acontecendo. E eu não tô dizendo que tinha que ser mais organizado. Não, batalhas não são organizadas, guerras são caóticas, é sangue pra todo lado, e assim que acontece. Porém, eu ficaria um pouquinho mais feliz se a iluminação fosse um pouquinho mais clara pra poder entender o que estava acontecendo. Porque tinha momento ali que eu pensava que alguns personagens estavam morrendo ou tinham morrido, pra depois descobrir que não, porque na realidade eu tinha confundido o personagem com um figurante que não tem nada a ver com a história, assim, que eu nunca vi na vida, mas eu pensei que era o personagem que eu gostava e que estava morto ali. Então, isso foi proposital dos produtores, eles falaram numa entrevista, que eles queriam que a gente pensasse várias vezes que o personagem que a gente ama tinha morrido. Só que eles fizeram isso tantas vezes que chegou uma hora que me irritou. A batalha em si já tava difícil de acompanhar porque eles fizeram uma batalha bem caótica, bem fiel à realidade, né? Mas quando você pensa que o seu personagem favorito morreu umas 5 vezes e mostra que é mentira, isso começa a estressar um pouco, né? Não tivemos só problema com a imagem escura, também tivemos com a qualidade da transmissão. Eu não sei o que aconteceu. Eu não tô dizendo que foi proposital, não tô dizendo que foi falta de atenção da HBO, mas na minha televisão, que é grande, a gente não tava vendo muito pixel. Então não era o problema só que tava muito escuro, não dava pra identificar direito o que tava acontecendo. Realmente teve uma falha na qualidade da transmissão. Ela ficou muito pixelizada. E tinha momento que eu não conseguia nem distinguir, para além das imagens escuras, o que estava acontecendo. Mas, tirando esses pontos, eu tenho que elogiar a atenção que esse episódio conseguiu colocar na gente. Porque aqueles minutos iniciais foram extremamente tensos. Era só uma trilha sonora com poucos diálogos e eu ficava tipo, meu Deus do céu, vai acontecer uma merda gigante aí. E vai todo mundo morrer, e Jon Snow e Daenerys vão morrer logo, a Arya também, até a Sansa vai morrer, e não vai ter mais nenhum Stark pro final da temporada. Cersei já ganhou tudo, o Rei da Noite vai sentar no trono. Eu fiquei muito tensa, porque eles conseguiram passar toda essa atmosfera, todo esse clima pra gente. Outra coisa do episódio foi que ele focou muito em batalhas, assim, em confrontos mais fechados. A gente teve muito mais tomadas fechadas do que abertas. As abertas se resumiram basicamente a uma imagem aérea do campo de batalha, né? E o confronto com o Drogon, o Rhaegal, sei lá como é que vocês falam, com o Viserion. Por mais que a série tenha cometido um erro a divulgar o episódio como sendo a maior e melhor batalha que já tinha sido exibida na televisão, o que não é verdade, eu acho que a Batalha dos Bastardos foi melhor. Eu acho que não superou o Senhor dos Anéis.
não tem nem como superar. Mas a gente tem que entender que o orçamento da televisão é muito mais limitado do que o orçamento pro cinema. Eu acho que com o orçamento que a série tinha, e levando em conta o conceito da batalha em si, eles fizeram um trabalho muito bom. Eu não tô dizendo aqui que o roteiro foi maravilhoso, que a estratégia foi brilhante, porque foi uma merda, mas falando da parte técnica do episódio, eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham disponível. Sobre o episódio em si, saindo da parte técnica, é curioso, todos os pontos altos do episódio não tenham tido nada a ver com Jon Snow e Targaryen, Jon Snow e Daenerys. Veja bem, eu não tô dizendo que eles foram inúteis na batalha. Foi muito útil ter os 2 dragões lá em cima pra combater o Viserion, foi muito útil derrubar o Rei da Noite, né? Ok, mas eu acho que todo mundo esperava um pouquinho mais dos 2. Eu acho que o Jon Snow foi um personagem muito mal aproveitado na batalha, porque ele não tem especialidade em combater montado em dragão. Então, se ele tivesse no chão com a espada, ele com certeza faria muito mais pelo exército de Winterfell do que ele fez lá em cima. Eu acho que o Drogo e a Daenerys sozinha conseguiriam derrubar o Rei da Noite se ela estivesse um pouquinho menos desesperada. Mas aí a gente tem que dar um crédito pra personagem, né? O desespero dela é compreensível. Mesmo com todo esse desespero, ela não desistiu. Ela pegou a primeira espada que ela viu pela frente, empunhou sem saber fazer isso direito e foi lá. Então ela se recusou a morrer. Basicamente foi isso. Eu tenho que dizer que foi uma cena, assim, bem tocante, bem interessante de acompanhar da personagem. É claro que pra isso, o Jorah teve que morrer. Ele morreu defendendo a Daenerys, né? Foi decisivo pra que ela sobrevivesse lá ao ataque dos Walkers, porque ela com certeza não ia sobreviver. Ela não tem nenhuma perícia com espada, ela mal sabe empunhar direito e chegou muito perto de morrer várias vezes. Inclusive, nós tivemos uma das melhores atuações da Emilia Clarke no episódio, porque aquele choro que ela tem sobre o corpo do Jorah, pra mim, foi muito significativo. Ele veio carregado de toda a relação entre os 2 personagens ao longo de todas essas temporadas. Foi, assim, uma atuação brilhante, perto de tudo que ela tava tendo na série. Eu gosto da Emilia Clarke, mas ela não foi a melhor atriz que ela poderia ter sido na série. Eu acho que tem filmes em que ela se supera na atuação. Mas esse final do episódio, quando ela tá sobre o corpo do Jorah, gente, eu me arrepiei toda vendo aquele choro dela, aquele choro desesperado, assim. Então, foi tocante a cena. Agora, um personagem de destaque que foi fundamental pra essa vitória meio agridoce, né, que tiveram no episódio, foi a Melisandre. Muita gente estava se perguntando se ela não ia mais aparecer na série, e aí está a resposta de vocês. Foi uma senhora de uma última participação que a personagem teve. Logo no começo do episódio, quando a gente não tá conseguindo identificar tudo direito, e muito menos ainda os personagens, eles estão lá prontos para entrar em batalha, mas não sabem o que vem por aí, a Melisandre é fundamental para impulsionar os Dothraki. Ok, eles morreram assim em segundos, foram dizimados pela horda de Walkers. Não teve muita serventia acender a espada deles para que corressem até lá. Mas, pelo menos, a morte deles serviu para alguma coisa, que foi para mostrar pro exército de Winterfell o que os aguardava. Outra coisa que a Melisandre fez que foi muito importante foi dar a injeção de ânimo necessária. Estava até zoando a personagem, chamando ela de coach, mas, gente, aquilo foi fundamental. Quando ela chegou lá e afastou a nevasca mágica do Rei da Noite, conseguiu fazer com que aquela barricada que eles fizeram acendesse com as chamas. E afastou também o gelo que estava impedindo que o Drogon e o Rhaegal tivessem alguma serventia. Isso foi muito importante, porque não só mostrou para as pessoas ali no meio daquela batalha que pelo menos uma força divina estava a favor deles, como impediu que merdas maiores acontecessem. Melisandre também foi o papel-chave para a morte do Rei da Noite, né? Porque se ela não trocasse aquele pequeno diálogo com a Arya e relembrasse da profecia que ela tinha feito temporadas atrás. I see a darkness in you, and in that darkness, eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you'll shut forever. Talvez a Arya não entendesse o papel dela naquele confronto, naquele embate. Foi muito importante que elas duas tenham se encontrado, porque eu acho que quando elas se encontraram, a Arya também se encontrou, se é que vocês me entenderam. What do we say to the god of death? Not today. E após o episódio, quando a batalha está vencida, a grande custo, né? Melisandre tira o colar dela do Senhor da Luz, vai andando pela neve, envelhecendo, e depois ela cai morta, cumpriu o papel dela. Assim como Beric Dondarrion também cumpriu o papel dele, né? Quando ele se sacrifica para salvar a Arya, ele deixou de ter serventia pro Senhor da Luz. Também se tornou um personagem descartável, que já tinha sido ressuscitado várias outras vezes, mas agora morreu de vez. Arya Stark, aliás, não decepcionou em nada. Eu não sei como tem tanta gente chateada que foi ela que matou o Rei da Noite. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se fosse o Jon Snow que tivesse matado o Rei da Noite, ia ser uma forçação do roteiro. Eu não acho que o personagem tenha toda a habilidade necessária pra acabar com o vilão da série. Eu já sabia, né, imaginava que
fosse ele que iria matar o Rei da Noite, mas eu também sabia que se acontecesse isso, seria por puro roteiro. Mesma coisa pra Daenerys. A Daenerys não tem habilidade necessária pra matar o Rei da Noite. Ela não ia conseguir matá-lo. Ela jogou fogo nele, ele não morreu. Usou o Drogon, que é a maior arma dela, e não adiantou de nada. Então a gente tem a Arya Stark acabando com a vida do vilão, e ela foi a personagem que a gente acompanhou a evolução. Ela se tornou uma mestra na arte de matar. Ela se tornou uma mulher sem rosto. A gente acompanhou isso há muitas temporadas. Todo o caminho difícil que ela trilhou foi para chegar nesse ponto. Então é muito justo, é muito compreensível que tenha sido ela que matou o Rei da Noite. Vamos falar agora de Lyanna Mormont. Lyanna, que foi uma personagem introduzida na série para aparecer só em um episódio, mas ganhou nossos corações e ficou muito mais tempo, se sacrificou como uma verdadeira guerreira. Eu não esperava que ela fosse ter relevância na batalha por ser uma menina de 12 anos, mas ela teve. Mesmo sabendo que as chances estavam contra ela, que ela provavelmente morreria, ela lutou. E antes dela morrer, levou um gigante de gelo junto com ela. Imaginem o quanto isso não ajudou na batalha. Imagine o quanto esse gigante poderia atrapalhar os planos do exército de Winterfell e matar ainda mais gente. Muito obrigada, Lyanna. E agora sobre Bran Stark. Ele vargou, não sei como é que vocês falam, o episódio inteiro. Eu queria entender o que foi que ele fez nesse episódio. Já foi falado muitas vezes que o Corvo de Três Olhos é a memória do mundo. Será que o papel dele não se restringiu a ficar só observando a batalha em todos os seus pontos, para poder registrar o que aconteceu, de forma que ninguém nunca esquecesse como a batalha final dos mortos contra os vivos aconteceu? Todo mundo esperou que ele fosse vargar um dragão de gelo no Viserion. Já que a série tá fazendo tanto fanservice, podia fazer mais esse pra gente, né? Não ia custar nada. Só alguns milhões de reais a mais em computação gráfica, mas enfim, isso daí pra eles é besteira. Mas eu quero uma explicação, a gente merece uma explicação. Theon Greyjoy, que se sacrificou pelo Bran, merece uma explicação. Theon Greyjoy, inclusive, que se tornou um dos meus personagens favoritos. E é um exemplo de uma brilhante construção de personagem em série de TV. A gente começa odiando o Theon. Na verdade, a gente começou gostando dele, né? Depois começou a odiá-lo, depois teve pena dele, e agora, no final, estava todo mundo amando o personagem. Tanto que todo mundo sentiu quando ele morreu. E aquelas lágrimas dele no final do diálogo com o Bran, quase chorei junto, gente. Foi o momento em que ele entendeu que ele tinha sido perdoado pelos erros que cometeu. Ele estava em paz, morreu como um bom homem, se sacrificou, atrasou o Rei da Noite pra Arya poder fazer o que ela fez no final. Muito obrigada, Theon Greyjoy. Você é um personagem maravilhoso. O Rei da Noite. O que dizer sobre esse vilão? A gente levou tanto tempo ouvindo falar sobre ele e vendo o personagem em tela. Foi uma construção assim tão demorada que eu sinceramente esperava mais dele como vilão. Como eu disse pra vocês, eu achei que foi muito bom a Arya ter matado o personagem. Como eu já disse, eu achei que foi muito bom a Arya ter matado esse vilão. Mas eu esperava que antes de morrer, ele entrasse em duelo com algum outro personagem. Seria meio estranho, porque o Rei da Noite parece um vilão tão acima da normalidade que eu não imagino ele duelando com ninguém, demonstrando perícia na espada, por exemplo. Não que ele não tenha, mas seria estranho. Mesmo assim, eu esperava mais do vilão. A morte dele foi rápida e isso decepcionou muita gente, incluindo a mim. Porque assim, eu não tô dizendo que foi errado, que foi chato, que foi ruim, mas foi muito rápido, a gente piscou, ele morreu. Então é essa ameaça que eles estavam esperando há milhares de anos e que quando se concretizou foi tão rapidamente derrotada. Agora, assim, o foco da série sempre foi a Guerra dos Tronos. Eu acho que eles se equivocaram ao dar mais atenção pra esse plot do Rei da Noite. Por quê? Porque não é o foco deles. A gente tem uma nova série derivada que vem por aí, né? Que é A Longa Noite, que talvez foque no Rei da Noite, que a gente conhece. O objetivo da série não é focar na batalha contra o Rei da Noite, é na batalha pelo trono, né? Na disputa pelo trono, que vai se encerrar nesses 3 últimos episódios. Eu entendo porque foi tão decepcionante e teve que acabar tão rápido, porque só tem 3 episódios pra resolver a disputa pelo Trono de Ferro, né? Então eles vão ter que correr um pouquinho. Ainda sobre o Rei da Noite, muita gente tá dizendo que a morte dele foi a morte das teorias sobre ele. Eu discordo completamente, tô cheia de teoria ainda, tô cheia de dúvidas. E vamos falar agora de Brienne, Podrick, Jaime e Verme Cinzento. Eu não sei como eles sobreviveram. Eu acho que a série teve medo de matar, porque eles prometeram uma carnificina e realmente morreu muito personagem que a gente adora. Esses 4 que já estavam praticamente sentenciados à morte sobreviveram. Eu não entendi como isso aconteceu. Eu queria muito que um deles tivesse morrido, pelo menos, pra fazer uma homenagem à veia homicida do Martin, que não tem pena em matar a personagem que a gente ama.
a série ficou com um pouco de medinho. E sobre as pessoas das criptas, teoria das criptas se fazendo realidade. Muita gente esperava que quando os mortos ressuscitassem, a gente visse e identificasse Ned Stark, a Catelyn, o Rickon. A gente não consegue distinguir quem é que tá fazendo o que ali, só vê um bando de mortos levantando e atacando as pessoas. Teve um momento do episódio, inclusive, que eu pensei que a Sansa e o Tyrion iam se matar, ia, tipo, um cortar a garganta do outro pra poupar do sofrimento. Ainda bem que isso não aconteceu. Eu gosto da Sansa, eu gosto do Tyrion. A Sansa, que tava me enchendo de orgulho, foi uma personagem que teve uma queda no meu conceito nesse episódio. O Tyrion, ele parece estar acordando pra vida de novo. Fico muito feliz. Eu espero que ele pare de se submeter à vontade das outras pessoas e comece a pensar e agir sozinho de forma inteligente. Essa atitude sempre foi uma marcante característica do personagem que a gente não tá mais vendo na série. Essa resenha já está muito longa. Eu espero que vocês tenham assistido e tenham gostado. Se vocês discordaram de qualquer coisa que eu disse, por favor, comentem aqui embaixo, bora debater. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar o like. Até o próximo episódio, domingo.